Olá, boa tarde, ótima sexta-feira. O NT Sul está no ar ao vivo com a sua participação em facebook.com/TV Cachoeira. Veja os destaques do dia. 2 roubos de malotes em apenas uma semana em Cachoeira do Sul. Nossa equipe vai verificar o que a polícia faz para resolver os casos e para evitar esse perigo. O governo gaúcho anuncia medidas de segurança e secretário critica duramente bancos que fecham as portas por causa de roubos. Será que os bancos estão fechando agências em pequenos municípios de outros estados, onde realmente tem mais assaltos a bancos e arrombamentos de bancos que no Rio Grande do Sul? Emoção do coronel Guilherme Rosman ao se despedir do comando do 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul. Por estar deixando de residir em Cachoeira do Sul, cidade que aprendi a amar, a admirar e respeitar, e concedeu uma das maiores honrarias que recebeu, o título de cidadão cachoeirense. 12 de janeiro de 2018, o telejornal NT Sul completa 3 anos e nossa equipe faz resgate da história da TV Cachoeira. É uma dádiva, eu agradeço a Deus diariamente, sabe, por tudo isso que está acontecendo, por esse novo tempo realmente que nós profissionais estamos vivenciando e a comunidade de Cachoeira da região e do Brasil até. Ontem, no final do dia, uma solenidade carregada de emoção marcou a troca de comando do 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul. A transmissão de comando do 3º Batalhão de Engenharia de Combate teve como primeiro ato a inclusão da fotografia do Coronel Rosman na galeria de ex-comandantes da unidade militar. A solenidade também foi prestigiada pelo comandante da 3ª Região Militar, General Márcio Veloso. Pitila, a esposa do Coronel Rosman, foi a convidada especial no momento de descerrar a cobertura da foto junto ao comandante do 4º Grupamento de Engenharia do Rio Grande do Sul, Coronel Siqueira. O momento foi reservado a familiares, alguns convidados especiais e recheado de homenagens. O Coronel Guilherme Stage Rosman comandou por 2 anos o 3º BEACOM, que orgulhosamente ele sempre classificou como o maior, melhor e mais bem equipado batalhão de engenharia do Brasil. E o significado do trabalho e das relações desenvolvidas aqui em Cachoeira do Sul pelo coronel e sua família ficou muito evidente durante seu discurso carregado de emoção na cerimônia de passagem de comando. Deixando de residir em Cachoeira do Sul, cidade que aprendi a amar, a admirar e respeitar, me concedeu uma das maiores honrarias que recebi, o título de cidadão cachoeirense. Quero agora, pela última vez, como seu comandante, bradar: Batalhão Conrado Bittencourt! 1, 2, 3, ao braço! O comandante do 4º Grupamento de Engenharia, Coronel Siqueira, na leitura das referências elogiosas, destacou o perfil, capacidade, a atuação e as importantes obras realizadas sob as ordens do comandante Rosman. Após o ato de revista à tropa, o tenente-coronel Base protocolarmente assumiu como novo comandante do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, Conrado Bittencourt. Que avaliação o senhor faz desses 2 anos de estadia de trabalho aqui em Cachoeira do Sul? Foram 2 anos de bastante trabalho, é uma missão bem intensa, porém gratificante. Poder comandar um batalhão que é referência da nossa engenharia, que é considerado o melhor batalhão de engenharia de combate do Brasil, com a capacidade dos seus integrantes, com a quantidade de meios que o batalhão tem. Então é um batalhão que passa a ser fácil comandar, porque é um batalhão que praticamente ele anda sozinho. E também foi muito importante para mim o apoio e a integração que eu tive com a sociedade cachoeirense. Quero agradecer a TV Cachoeira, que sempre esteve presente em todas as nossas solenidades, em todas as nossas comemorações, e a todos os órgãos de mídia aqui de Cachoeira também. Foram muito importantes aqui no meu comando, e a toda a população de Cachoeira do Sul, a todas as autoridades e todas as entidades e empresas que nos ajudaram. Algum destaque especial nesse seu período de estadia aqui em Cachoeira do Sul, em termos de atividade, de realização, enfim, aqui dentro
do batalhão? Foram muitas missões cumpridas, né? Muitas missões importantes, né? Mas as que mais marcaram, primeiro foi a construção da ponte aqui no Rio Jacuí, né? Entre a Rua Moron e a Praia Nova, a Operação Jacuí 3, que foi a maior ponte flutuante já montada na América Latina. A ponte que montamos lá na rodovia 287, né, que ficamos com mais de 2 meses, né, operando aquela ponte. Aqui também, esse ano de 2017, né, tivemos também a Operação Ibicuí, lá no campo de São Barão de São Borja, onde montamos vários meios de transposição de curso d'água no Rio Santa Maria, em apoio a uma operação da 3ª Divisão do Exército. E quando recebemos militares estrangeiros, né, recebemos também uma comitiva de militares dos Estados Unidos e outra do Uruguai. Que isso me marcou muito, né, porque quando, principalmente os americanos, né, que têm um exército bastante desenvolvido, com muitos meios, eles me relataram que ficaram impressionados com o profissionalismo do batalhão, a capacidade da nossa manutenção do material. Bateu orgulho? Muito orgulho. Para onde o senhor vai agora? Agora eu vou para o Rio de Janeiro, vou fazer um curso na Escola Superior de Guerra, um curso de altos estudos de política e estratégia, que são coronéis, né, que fazem esse curso, normalmente após deixar o comando. E é um curso do Ministério da Defesa que é feito para as 3 forças, né? Então lá tem coronéis das 3 forças e civis de alto escalão de órgãos públicos. O senhor veio do Rio de Janeiro, direto aqui para o Rio Grande do Sul, para a Cachoeira do Sul. Como é que o senhor sentiu essa transição? Agora que o senhor está indo embora, pode falar com propriedade. Qual foi a sua sensação nesse período de convivência com os gaúchos? Eu nunca tinha servido aqui no Rio Grande do Sul, né? Então já tinha vindo aqui algumas vezes a trabalho, mas é diferente quando a gente mora no local, a gente começa a conhecer a cultura, conviver, né? Então muitas coisas são diferentes daquele estereótipo que a gente faz do gaúcho, né? Então às vezes a gente acha que principalmente no interior, né, todo mundo vai andar pilchado, né? Mas eu percebi aqui em Cachoeira que é uma sociedade, uma cidade que é muito apegada às tradições, e que eu vi assim que, apesar disso, a juventude, né, parece que tá largando um pouco de lado as tradições. Então isso foi uma coisa que eu procurei incentivar aqui nos nossos soldados, que são jovens também, que eles valorizem as tradições de sua terra. Tanto que eu mesmo, né, na Semana Farroupilha, me pilchei, fiz questão de desfilar. E para mim foi muito importante isso, poder vivenciar esse aspecto cultural, né, do Rio Grande do Sul, que nem todas as regiões do Brasil têm isso, infelizmente, né? E eu quero deixar, né, que não deixem isso morrer, porque isso é muito bonito. E o que me chamou muita atenção também aqui em Cachoeira, pelo tamanho da cidade, que é uma cidade de porte médio, com a quantidade de órgãos de mídia que existem, né, rádios, a própria TV Cachoeira, tem 3 jornais, né, e é uma mídia voltada para os assuntos de Cachoeira, né, não fica olhando para fora, olha para os seus próprios assuntos e com isso consegue engajar a sociedade nos assuntos da cidade, nos problemas da cidade. Então percebi aqui a sociedade muito atuante, muito engajada aí nos problemas da cidade, cobrando muito dos seus dirigentes, e isso é que o Brasil está precisando também. De nossa parte, em nome da TV Cachoeira, eu tenho certeza do telespectador, queremos lhe agradecer pela estadia que esteve conosco aqui em Cachoeira, pelo trabalho, parabenizá-lo pelo trabalho realizado e desejar sucesso, êxito na sua empreitada, na sua vida daqui para frente. Muito obrigado, Lena. Muito obrigado a todos os espectadores da TV Cachoeira que nos acompanharam nesses 2 anos. E podem ter certeza que Cachoeira do Sul vai ficar aqui no meu coração. Ao meu lado, o Tenente-Coronel Renato Bazzi, que assume, então, o comando do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, Conrado Bittencourt. Qual o seu sentimento em retornar a Cachoeira do Sul? Já pelo que eu soube, o senhor já serviu aqui na nossa unidade militar. É uma honra retornar essa unidade tão querida para todo o Exército e para mim particularmente, e uma alegria muito grande, né? Porque em Cachoeira nós somos extremamente felizes. Eu e minha família, nós nos encontramos aqui, fomos muito bem acolhidos da outra vez e tivemos 4 anos fantásticos aqui. Então é uma alegria enorme e uma honra também muito grande. Qual é a sua expectativa no comando do batalhão?
manter o trabalho que os outros comandantes fizeram. Essa expectativa, manter esse entrosamento da OM com a cidade de Cachoeira, cumprir as missões que são grandes missões, nós vamos receber muitas missões, fazer um trabalho que realmente mantenha o batalhão nesse nível de entrosamento com a cidade e com a imagem que ele já tem de um batalhão operacional que cumpre bem suas missões. O senhor já tem alguma missão em vista ou já tem alguma missão que já lhe foi determinada para realizar agora nos próximos meses? Não especialmente uma missão, mas já há várias pequenas coisas acontecendo ali. Há uma expectativa daquela ponte no Passo da Areia, né, que nós estamos esperando ali as tratativas entre o DAI e o Comando Militar do Sul para isso acontecer. Então, talvez essa seja a primeira missão ali, a ponte no Passo da Areia. Cachoeira do Sul e as unidades militares têm como característica esse vínculo, né, que permanecem em várias situações de emergência ou não, no dia a dia, situações de cunho social, enfim. Isso o senhor pretende manter? Pretendo. A unidade faz parte de Cachoeira do Sul. Nós precisamos estar integrados à comunidade, isso aí é uma missão do Exército, né, apoiar a comunidade onde está, com certeza. E ontem pela manhã, o 13º Grupo de Artilharia de Campanha também trocou de comando. O Coronel Lívio Sandro Valença assumiu o comando da unidade militar e também da guarnição federal. O balneário do Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, chamada Praia Nova, promete movimentar neste fim de semana, já que será dada a largada oficialmente à temporada de jogos. Os desportistas aguardam e o calendário esportivo nesse final de semana já vai ser dada a largada. Começa no sábado, a partir das 14 horas, com um torneio de jogo de damas, né, juntamente com a Associação de Damas aqui de Cachoeira. No domingo daí já tem o torneio de vôlei de dupla, promovido pela Prefeitura Municipal. Aí depois, já no outro final de semana, dia 21, Lena, nós teremos o futevôlei, né, em parceria com o Sesc, que é uma etapa classificatória para a grande final lá em Torres. Então tem eventos para todos os gostos aí. Inscrições para participar desses eventos. Primeiro o jogo de damas. Se inscreve na hora, não precisa pagar nada, tem medalha até o 10º colocado, então tem medalhas só se eu não saber jogar muito bem, né? Mas assim, os melhores receberão medalhas. E no vôlei, sim, como o vôlei demanda um pouquinho mais de tempo, a gente está solicitando, né, para quem quer jogar, que se inscreva lá na Secretaria do Desporto até na sexta-feira. A Secretaria do Desporto lá junto ao Estádio Joaquim Vidal. Junto ao Estádio Joaquim Vidal, exatamente. Tem taxa de inscrição? Quem pode participar? Homens, mulheres, idade? Como é que funciona isso? A dama, ela é livre, né? É por categoria, nós fizemos 2 categorias, né? Uma iniciante e a outra já aquelas pessoas que já sabem jogar com mais tempo. E no vôlei, sim, tem o masculino e o feminino, a partir dos 14 anos de idade. Durante todo o final da temporada, secretária, até o mês de março, por exemplo, nós vamos ter atividades e mais atividades esportivas. Sempre vai ter alguma coisa aqui na Praia Nova. Todo final de semana, Lena, quem quiser vir para Praia Nova, né, vai ter alguma atividade de lazer. Todos os finais de semana, com exceção só daquele final de semana do Carnaval, porque até porque a gente tem que dar uma folga para os nossos servidores também da Secretaria, né? Então no Carnaval, assim, o único final de semana que não terá atividades. É isso aí, tomara que funcione tudo certinho, que o tempo colabore também para esse fim de semana na Praia Nova. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo para você ficar por dentro das condições climáticas para esse fim de semana. A equipe do Telejornal NT Sul celebra hoje 3 anos. Em 12 de janeiro de 2015, o programa foi ao ar pela primeira vez gravado. Em 2016, passou a ser gerado ao vivo e em 2017 recebeu uma variação aos fins de semana, sábados e domingos, às 23 horas. Veja só o que nós preparamos para este fim de semana. Olá, qual é o nome mais esquisito que você já ouviu? No NT Sul Mais deste fim de semana, a gente conta a história de quem usa apelido e tem um horror quando é chamado pelo nome verdadeiro. Telejornal NT Sul faz 3 anos e nossa equipe faz um resgate dos mais de 30 anos da história da TV Cachoeira até se tornar a Rede Novo Tempo em canal aberto. E vamos receber no estúdio colegas radialistas e jornalistas para falar sobre notícias falsas e o papel do jornalismo. O NT Sul Mais é sábado e domingo, às 23 horas. E você não pode perder.
E nesse dia de aniversário, aproveitamos para reforçar nossos valores e princípios. O compromisso com a verdade, dando voz a todos os atores envolvidos nos diferentes acontecimentos do dia a dia. De maneira colaborativa e humanizada, esperamos construir um jornalismo capaz de apontar os fatos e gerar transformação em nossa sociedade. Esperamos, através das diferentes ferramentas tecnológicas, levar informação, entretenimento e educação à população de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul e do Brasil, onde está presente o nosso sinal em canal aberto. E isso é o que espera a Rede Novo Tempo de Comunicação. E nós recebemos agora, aqui no estúdio do NT Sul, a repórter Gabriela Belo. Gabriela, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Um prazer estar aqui no estúdio contigo neste dia de aniversário, 3 anos nosso. É isso aí, ficamos muito felizes com a tua presença aqui também, porque a Gabriela está conosco aqui no estúdio, justamente porque ela produziu um conteúdo especial, esse resgate que vai ao ar no fim de semana, contando um pouquinho da história da TV Cachoeira, que não é tão nova assim, embora a Rede Novo Tempo, ou ela seja uma afiliada, né, faça um trabalho em parceria com a Rede Novo Tempo desde 2011, tem uma história bem longa, né, Gabi? O que mais te marcou aí? Fala um pouquinho sobre essa produção. Exatamente, a TV Cachoeira tem 31 anos de estrada. No próximo 28 de abril completa seus 32. Passou aí por TV Manchete, Rede Shop Tour, Rede Bandeirantes, Pampa também. Em 2011 que a Rede Novo Tempo de Comunicação assumiu os comandos da emissora. Conheci, nesta semana, alguns profissionais, colegas do jornalismo, Ari Santos Filho, Ayrton Lima, por telefone apenas, porque está fora do estado, Ronaldo Toné, que já entrevistei outras vezes, Lena Caetano, Dalcira de Oliveira, que vai estar no NT Sul mais. Então, essas pessoas contaram muito da história, relataram o que viveram aqui neste estúdio e também em outros endereços da cidade, do município, por onde passou a TV Cachoeira. Interessante nesse período também as transformações tecnológicas que a emissora vivenciou, né? Começando lá no comecinho, com fitas, câmeras de diferentes tipos. Deu para reviver um pouquinho disso, Gabi? Deu muito para conhecer, através do que contaram esses profissionais, a dificuldade que era fazer. Claro que em alguns períodos eram 15 minutos de telejornal, mas tinha muito... A equipe era gigante. Então, eles ficavam em várias regiões próximas aqui à Cachoeira do Sul e traziam tudo isso para apresentar, para trazer. Só que, assim, a edição era totalmente diferente da realidade nossa hoje. Claro. Então, era uma corrida contra o tempo, como é hoje, mas muita gente na rua e organizar essa equipe sem telefone, internet, computador, era um desafio. Exatamente. Bom, a Gabriela é nossa repórter desde o início, também fez 3 anos de casa, né? Inclusive nós publicamos nas redes sociais também aqui da TV Cachoeira, da Novo Tempo, no nosso Facebook. Em primeiro lugar, aí, nossos parabéns público, né, para a Gabriela. Gabi, qual foi a reportagem também que mais te impactou nesses 3 anos? Peguei de surpresa, não estava no nosso roteiro, né? Olha, Nunes, sem sombra de dúvidas, quando a gente relata famílias em dificuldade, isso é o que mais marca na gente. Esses 3 anos, claro, não tenho nem ideia de quantas reportagens, quantas coberturas fiz, mas algumas famílias que a gente visitou no interior, principalmente quando o granizo, sempre nos meses de outubro, 2015, 2016 e agora último, isso é o que mais marcou. Toda vez que a gente resgata esses materiais, não adianta, a pele arrepia e a gente lembra de quando fez as entrevistas, quando visitou, encontrou essas famílias em dificuldade. Perfeito. Bom, nós deixamos então o nosso convite para você de casa, para não perder neste fim de semana, sábado, domingo, 23 horas no NT Sul Mais, tem esse resgate histórico. E aproveitamos desde já, né, Gabi, para mandar aquele abraço especial a toda a equipe que passou aqui pela TV Cachoeira, aqueles que já se aposentaram, aqueles que saíram em algum momento, mas todos que fizeram parte dessa história, nosso muito obrigado, porque, como eu citei também no programa de fim de semana, que já está gravado, eles pavimentaram o caminho. Se hoje a gente tem um trabalho sendo executado aqui, é justamente porque um trabalho foi feito antes de nós, né? Então, nosso muito obrigado. Não tem acervo. Eu fui ao Museu de Cachoeira do Sul, há pouquíssimas fotografias, vídeo não se tem nada, a Lena tem alguma coisa aí. Arquivo pessoal. Exato, que a gente vai conferir nesta reportagem. Isso que é, pessoas que trabalharam 31 anos e não guardaram. E isso é o que fica de recado para a gente que está aqui.
Exatamente. Por que não guardar? Bom, temos tudo Hoje isso. é um arquivo. É verdade, porque quando a gente busca, a gente gostaria de ver como foi o começo, como foi o primeiro telejornal, como foram essas coberturas. Exatamente. E destacando isso, né, a gente sempre fala que o jornalismo ele registra a história, e é isso que acontece. Então, especialmente a partir de 2011, há um registro de tudo o que acontece em Cachoeira do Sul, também em vídeo. E que, quem sabe, daqui a 50, 60, 100 anos, né, vai ser possível a gente retomar como era a cidade, coisas que aconteceram e que foram registradas pela televisão. Gabriela, muito obrigado pelas informações, parabéns pela reportagem. Eu posso já dar os parabéns aqui, porque eu já vi o conteúdo, estou vendo como está ficando. Você em casa vai acompanhar no sábado e domingo às 11 horas da noite e também nas nossas redes sociais e no nosso site. Gabi, obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Valeu. Bom, agora 12h21, hora de Brasília. Depois do intervalo aqui no NT Sul, 2 roubos de malotes em portas de bancos em apenas uma semana em Cachoeira do Sul. A nossa equipe vai verificar o que a polícia faz para resolver os casos e para evitar esse perigo. Governo gaúcho anuncia medidas de segurança e secretário César Schirmer critica duramente bancos que fecham as portas por causa de roubos. Será que os bancos estão fechando agências em pequenos municípios de outros estados, onde realmente tem mais assaltos a bancos e arrombamentos de bancos que no Rio Grande do Sul? O NT Sul volta já já. Meio-dia e 23, hora de Brasília. A gente aproveita para lembrar que você de casa pode participar com a gente em facebook.com/TV Cachoeira. Daqui a pouquinho a gente já põe no ar as participações e, como a gente destacou aqui anteriormente, participe do jornalismo colaborativo da Novo Tempo. Você manda o seu recado, a sua opinião, contribui também para as construções de reportagens aqui, dando a sua sugestão, que as sugestões, né, são sempre muito bem-vindas por aqui. Foram sancionados ontem no Palácio Piratini 18 projetos para fortalecer as ações de segurança pública no Estado. As medidas incluem o incentivo à colaboração da sociedade com as polícias, o reaproveitamento de servidores e a regulamentação das normas de segurança internas dos bancos. Na cerimônia, o secretário César Schirmer criticou duramente o fechamento de agências no interior do Rio Grande do Sul. Os projetos sancionados estabelecem isenção de ICMS para a compra de veículos e equipamentos que forem doados à Brigada Militar e à Polícia Civil. Criam o Fundo Comunitário Pró-Segurança e a possibilidade de servidores aposentados serem chamados para as atividades meio no setor, entre outras providências. No caso da guarda externa dos presídios, por exemplo, o governo espera contar com 400 funcionários hoje inativos, liberando brigadianos para o policiamento ostensivo nas áreas com maior criminalidade. Durante a cerimônia de sanção das propostas, o secretário César Schirmer manifestou indignação pelo fato dos bancos quererem fechar agências no interior devido ao número de roubos. Mencionando os altos lucros do setor financeiro e a cobrança para que as instituições cuidem da segurança interna das unidades, elogiou uma empresa que adotou medidas nesse sentido e apresentou dados com o objetivo de contestar a intenção dos bancos. O Rio Grande do Sul é, no ranking dos estados brasileiros, o 20º estado em atentados aos bancos. O 20º na proporção do número de agências. Em arrombamento somos o 11º. Será que os bancos estão fechando agências em pequenos municípios de outros estados, onde realmente tem mais assaltos a bancos e arrombamentos de bancos que no Rio Grande do Sul? Ou estão fazendo aqui porque o governo do estado e a Assembleia Legislativa teve a coragem de exigir dos bancos a responsabilidade pela sua própria segurança? O secretário de Segurança tem a sua parcela realmente de razão, né, tratando desse assunto. Os bancos não podem fechar meramente pela questão da violência, pelo menos não deveriam fechar, mas, por outro lado, também o Banrisul, que é um banco público, um banco do estado do Rio Grande do Sul, também tem essa mesma dificuldade. Então, quer dizer, é preciso dar o exemplo por parte do governo. Se não quer que outros bancos fechem por conta da violência e a polícia não tem conseguido dar conta do recado
em muitos municípios, especialmente aqueles de menor porte, o Banrisul, que também tem ficado longos períodos de portas fechadas em alguns locais. Um exemplo é a cidade de Arambaré, pequena cidade do sul do estado do Rio Grande do Sul, que ficou um longo período sem agência, as pessoas pagando somente em locais autorizados ou com credenciamento com o banco, porque o local não era ajustado, arrumado depois do grande estrago causado por explosivos, e a agência fechada. Então é preciso dar o exemplo para que os outros bancos sigam nesta mesma linha. A gente fala agora de um tema preocupante em Cachoeira do Sul. Só nesta semana ocorreram 2 roubos de malotes na cidade. O primeiro caso aconteceu na segunda-feira, no Banrisul do centro. A ocorrência se repetiu ontem na zona norte do município. Nós vamos saber agora como a Polícia Civil anda nas investigações sobre o caso e o que pode ser feito por quem precisa ir até o banco para evitar esse perigo. O segundo roubo de malote da semana aconteceu nesta agência bancária da Zona Norte de Cachoeira do Sul. Uma gerente de farmácia foi rendida antes de entrar aqui no banco. O homem estava encapuzado e armado com um revólver. Segundo informações, a vítima foi obrigada a levantar a blusa para provar que não tinha nenhum outro valor. O bandido fugiu em um New Fiesta azul. O mesmo veículo teria sido usado em assalto semelhante que ocorreu no centro da cidade no início da semana. Temos, inclusive, fotografia desse carro que foi utilizado. Nas próximas horas vamos chamar essas pessoas, essas vítimas, para tentar o reconhecimento por fotografia e, a partir disso, vamos pedir as prisões preventivas, até porque eles colocaram a sociedade de Cachoeira do Sul e toda a região em risco. Estas 2 pessoas, estes 2 bandidos, saíram do veículo na frente do banco ou uma delas pegou a outra em lugar próximo? Não, o carro foi deixado um pouco adiante, até para não levantar suspeitas. No caso do banco, ele ficou 1,5 quadra acima, ele ficou do lado de um mercado que existe naquele local. Inclusive, as câmeras flagraram essa ação de eles entrarem no carro e saírem em alta velocidade do local. E no roubo à funcionária da farmácia, a gente não tem exatamente a localização de onde o carro ficou, mas as câmeras também flagraram eles caminhando do carro até o estabelecimento. Então, a gente tem tudo isso gravado em imagens. As imagens devem ser cedidas pela polícia quando a investigação for concluída. Um dos bandidos, na segunda-feira, surpreendeu a funcionária de um posto SIM. O mesmo homem, segundo o delegado regional, estava armado com uma pistola na agência central do Banrisul, por volta das 11 horas da manhã. A mulher levava malote com R$ 32.980. Conforme relato, o bandido teria fugido a pé pela rua 7 de setembro rumo à Praça Honorato de Souza Santos. Após tentativa de perseguição ao assaltante pela vítima e por outros pedestres, todos foram ameaçados. A Brigada Militar fez buscas na região, mas não localizou o bandido. Como a gente já vem aconselhando há anos, isso é uma forma irregular de depósito no banco, até porque o dono do estabelecimento acaba obrigando um funcionário que não tem o menor preparo para isso, a colocar uma sacolinha embaixo do braço e se dirigir com uma quantia razoavelmente alta, normalmente de dinheiro até o estabelecimento, coloca em risco o funcionário, coloca em risco as pessoas que estão naquele trajeto e as pessoas que estão no banco. Então, a gente sempre aconselha para que esse transporte de valores seja feito por uma firma especializada, seja com carro forte, seja com escolta armada, e em todos esses casos nós estamos comunicando também, estamos mandando uma via do boletim de ocorrência para o Ministério Público do Trabalho, até para que essa relação trabalhista de entrega do dinheiro, que provavelmente não esteja previsto no contrato de trabalho do empregador e do empregado, seja analisada e, se for o caso, seja estabelecida alguma penalidade ou algum compromisso para que isso se torne regular e se torne de uma maneira que evite com que esse roubo de malote, que ocorre com bastante frequência, continue acontecendo. Como já disse o secretário, né, o banco ele empresta, ou o banco, em suma, ele vende o dinheiro, então, por isso, ele é responsável pelos serviços e por toda a segurança de quem está dentro e no seu entorno. Realmente há uma parcela de responsabilidade de todos os atores, de todos os lados, né, para resolver este assunto, e um grande risco para quem vai levar o dinheiro até a agência, especialmente nesse momento em que os assaltos estão acontecendo cada vez mais na porta ou nas portas das agências. Agora, 12h30, hora de Brasília, hora da sua participação com a gente aqui no NT Sul, facebook.com/TV Cachoeira. Já vamos destacando aqui a participação do Felipe Kellen Bredol. Ele diz aqui: parabéns, assistindo o NT Sul em Novo Cabrais, bom demais ter notícias de nossa região. Ele que assiste no nosso novo canal digital, canal 11.1, que ainda passa por ajustes, tem algumas coisinhas para resolver no canal 11.1, mas você já pode sintonizar, em breve estará no ar em definitivo para você assistir com super definição em todo
toda a nossa região. Obrigado, viu, Felipe? Tudo de bom para você e para sua família. Adriana Rodrigues também com a gente, mandando um recadinho. Boa tarde, quero parabenizar toda a equipe da TV Cachoeira pelos 3 anos do NT Sul, né? Nos trazendo orgulho de ter a comunicação da nossa cidade e região. Grandes reportagens, trabalho sério, de responsabilidade e transparente e humana. Parabéns a todos os profissionais. Obrigado, viu, Adriana? A Jana Rodrigues, Maristela Freitas também passando por aqui e mandando seu recadinho. Muito obrigado a todos. Daqui a pouquinho a gente põe mais recadinhos na tela da TV. Nós vamos ver agora como fica o tempo para o fim de semana, quando muita gente se prepara para passear, para viajar, já que estamos em época de férias. Sol, chuva, calor? Veja a previsão. Sexta-feira de bastante calor em Cachoeira do Sul, mas sem chuva. A mínima ficou em 21 graus e a máxima deve chegar aos 34. No sábado, o dia amanhece com céu limpo, mas há formação de nuvens ao longo do dia. Alguns prognósticos indicam a possibilidade de pancadas de chuva. Mínima 21 graus e máxima 34. No domingo, o sol aparece, mas com muitas nuvens e com possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima 22 graus e máxima 32. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A umidade vinda do norte do país segue trazendo nuvens carregadas para o Rio Grande do Sul. Com isso, há possibilidade de chuva no norte e na serra, regiões que devem concentrar os maiores acumulados. No decorrer da sexta-feira, aumenta a nebulosidade e as chuvas avançam pelo litoral norte e leste. Há previsão de pancadas de chuva na capital. A metade sul gaúcha deve permanecer com tempo firme. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 35. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 32. No litoral norte, Tramandaí e Torres, 27 graus. Já no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, máxima de 29 graus. E a gente fala agora sobre a produção de arroz. A colheita deve começar no fim do próximo mês. Sabe aquela tradicional porção do cereal que todo dia está no prato da maioria dos brasileiros? A chance de que ela tenha sido produzida aqui no Rio Grande do Sul é muito grande. O Brasil produz por ano cerca de 12 milhões de toneladas de arroz. Esse mercado é abastecido principalmente pelo grão cultivado em terras gaúchas. O Rio Grande do Sul tem 1.078.000 hectares de lavoura de arroz e representa sozinho 2/3 da produção total do grão no país. Esse número corresponde aproximadamente a 8 milhões de toneladas ano. Cerca de 12 mil produtores participam do cultivo no estado, movimentando anualmente mais de 6 bilhões de reais. O desenvolvimento do setor deve-se, em parte, ao trabalho de pesquisa do IRGA. Aqui na estação de Cachoeirinha tem o desenvolvimento de novas cultivares, sempre procurando cultivares mais produtivas e de melhor qualidade industrial. Isso é levado através do nosso trabalho todo com sementes, né, em todo o estado, nossa parte de certificação e laboratórios. Isso vai chegar ao produtor de arroz comercial, uma cultivar muito melhor em termos de qualidade e produtividade. Uma técnica do IRGA vem aumentando a produtividade de lavouras gaúchas. É a rotação de soja e arroz. A rotação de cultura nada mais é do que o cultivo da soja em área de arroz, né, com o intuito de preparar, né, de suprimir o banco de sementes, né, de plantas daninhas, né, e diminuir o risco de resistência né, e pragas dentro desse contexto. O início da colheita do arroz gaúcho ocorre no final de fevereiro e segue até abril. Apesar da ajuda da tecnologia, a produção depende muito das condições climáticas. Esse ano nós iniciamos, a safra começa mais ou menos a partir de setembro, então nós tivemos um setembro e principalmente o mês de outubro muito chuvosos nesse ano, então isso atrapalhou um pouco, principalmente o plantio do arroz, o início do plantio do arroz, mas depois o mês de novembro e dezembro foram mais secos, então para o arroz a condição climática ela tem sido muito boa, exceto esse primeiro período que atrapalhou um pouco o início da semeadura. E tomara que o tempo favoreça a produção desse alimento, afinal ele faz parte do prato mais popular dos brasileiros, que não pode faltar na mesa. E é hora do quadro Na Contramão do Mundo, com Sérgio Almeida. O tema de hoje é a relação do homem com os animais.
Eu cresci aqui no Irapuá, na cabanha do meu pai, escutando histórias entre a relação seres humanos-animais. A minha irmã nasceu com um problema auditivo e quando ela se casou e teve o primeiro filho, ela tinha dificuldades em ouvir. Era impossível para ela escutar o nenê chorando no quarto quando ela estivesse em outro recinto. Mas ela tinha um cachorro e o cachorro ia até ela e a avisava quando o nenê estivesse chorando. Você pode imaginar o apego que a minha irmã tem por cachorros até hoje. Para você ter uma ideia do tamanho desse apego, a minha irmã, quando precisava ligar para o Guilherme, seu esposo, que estava no trabalho, era evidente que ela não poderia escutar a voz do seu esposo, por ter problemas auditivos, ao celular. Então ela colocava o aparelho no ouvido do cachorro. Quando o cachorro abanasse o rabo, é porque era o seu esposo que estava do outro lado da linha. A Jane poderia dizer as palavras, então, que era necessário naquele momento, porque o Guilherme a escutaria. Em Cachoeira, quem não ouviu falar de 30 anos atrás, quando o filho do Dr. Edir Lima, irmão do Dr. Cacaio Lima, faleceu e seu cavalo percorreu todo o velório, todo o enterro, relinchando e batendo com as patas no chão. Pois esse acontecimento se deu novamente na cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Um vaqueiro muito conhecido da região faleceu num acidente de moto e levaram o seu cavalo de nome Sereno para o enterro. O cavalo relinchava, o cavalo batia com as patas no chão e teve um certo momento que ele comoveu a todos os amigos e todos os parentes que lá estavam presentes, quando ele chegou perto do automóvel, do veículo que carregava o corpo e deitou a cabeça sobre o caixão. A comoção das pessoas e também o sentimento entre um animal e o seu dono. Plagiando a música dos Serranos, Poncho Molhado, o animal é bicho, mas tem alma sobre o couro. Um beijo no teu coração e até a próxima, se Deus quiser. Meio-dia e 39, hora de Brasília. Depois do intervalo aqui no NT Sul, tem reportagem especial sobre o mal de Alzheimer. Carinho e paciência para vencer a barreira do esquecimento. No quadro Vida Animal, Edson Salomão fala sobre corujas típicas do Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. Ao menos 60% dos casos de demência em idosos são ocasionados pelo Alzheimer. Em torno de 5% dos brasileiros com mais de 65 anos sofrem desse mal. Um mal que não tem cura, é progressivo, degenerativo e coloca os pacientes em situação de dependência cada vez maior na medida em que a memória vai se apagando. Um desafio de paciência e amor para quem cuida. O diagnóstico ele é uma união, é uma combinação de um quadro clínico, principalmente. Então, é o paciente que está com perda de memória, ele está repetitivo, ele começa a se atrapalhar principalmente com a memória recente. A memória dos tempos mais antigos, ela fica mais preservada e ela leva mais tempo para ser afetada, né? Começa também a perder determinadas habilidades. É paciente que faz trabalho fino, motricidade fina, ele começa a se atrapalhar, ele começa a não ter mais a mesma destreza, vamos dizer assim. Muitas vezes está associado a depressão, transtorno do humor, o paciente começa a ficar deprimido, ele começa a ficar embotado. Bate palminha de jantar, bate palminha, que o meu gurizinho já vai dizer adeus. Quem é essa aí, mãe? Oi? Oi. Tá lembrada de mim? Não. Não? A outra Caturrita, colega da sua filha Valéria, lá na rádio? A Lena? Tu é a Lena? A Lena! Mas creio. Como é que tá a senhora, minha querida? Tudo bem. Bem? E tu não cansou ainda de cantar? De vez em quando só. O pessoal, quando começa a cantar, o pessoal foge, daí eu paro de cantar. Numa outra oportunidade, eu já havia tentado conversar com a Valéria, solicitei que ela me contasse um pouquinho da história, das vivências dela com a dona Odila em função do Alzheimer. Agora, finalmente conseguimos, Valéria. Por que agora tu resolveu aceitar o meu convite? Porque a gente está vendo no dia a dia muitas pessoas com mal de Alzheimer. E
E a experiência que eu estou tendo nesses últimos 2 anos é bom passar para as pessoas que estão iniciando, porque Alzheimer é uma doença muito, muito difícil, judia muito dos idosos e não só os idosos, e é muito difícil para a gente que é da família, para a gente que cuida, e para compartilhar o que eu passo, o que eu convivo com ela, o que eu aprendo no dia a dia. Difícil aceitar que a minha mãe tá corroendo a memória dela e perdendo a história dela. Ela esquece que os netos cresceram, ela esquece das pessoas, ela esquece que já comeu, já esqueceu algumas vezes de como caminhar. E é muito triste ver no dia a dia essa doença tá terminando com a história dela. Não só com a memória, mas com a história, que ela esquece do que já viveu, ela esquece que tem uma casa, que tem onde morar, ela acorda à noite querendo ir embora, achando que não está na casa dela, e afeta a todos da família. É muito difícil. Para cuidar, tem que gostar muito e ter muita paciência para cuidar de uma pessoa assim. Eu tive que aprender a ter paciência, porque no início a gente acha que é caduquice, que a pessoa está caducando, até achar o diagnóstico, né? Até entender o que é essa doença, a gente acha que é uma caduquice. Então a gente tem que aprender, em primeiro lugar, a ter muita paciência. O amor acima de tudo e a paciência depois. Tem que ter muita paciência, e eu aprendi a ter paciência. Pessoas, a minha dedicação, o que eu faço, que eu cuido dela, que tem que ser 24 horas por dia, me ensinou muita coisa. Eu estou aprendendo muita coisa. E uma das coisas é ter paciência. E eu estou sentindo que eu estou me tornando um ser humano muito melhor do que eu já era. É um baque, né? A família, muitas vezes, ela tem um pavor, né? Ela chega lá e quando eu vou dar o diagnóstico de Alzheimer, a família abre os olhos assim, meu Deus do céu, né? Pode pedalar. Fazer assim, ó. Isso, vamos lá. 1, 2. Olha a foto, mãe, lá. Força, força. Com o decorrer do tempo, há cerca de 1 ano, tu me disseste que ela adotou inclusive uma boneca, né? Que para ela é a guria, é a menina dela. Ela tem uma boneca que é uma menina que ela alega que ela pegou para criar. E essa menina, ela tem um cuidado muito especial. A gente tem que agarrar direitinho. Ela manda a gente dar mamar, trocar de roupa. Ela conversa, ela canta, ela faz naná, dorme abraçada. E acho que sim, que ela ficou muito mais calma depois que adotou essa boneca como uma nenê, como se fosse realmente uma criança. Com essa boneca, que a gente acostumou a chamar de menina, ela parou um pouco de cobrar os netos dela pequena. Ela se preocupa mais agora com o cuidado da boneca. É a criança dela. É a criança dela e a criança que tem dentro de casa. Que ela não sai, se ela vai na cozinha ou ela vai no pátio caminhar, a gente tem que levar junto. Na noite de Natal, a boneca teve que ficar junto e ganhar presentes de Natal. Ela ganhou, nós colocamos na árvore de Natal presentes em nome da Elisa, que é a boneca, e ela ficou na maior alegria porque a menina dela ganhou presentes de Natal. A família tem que entrar no jogo. Todos nós entramos, inclusive o Gustavo, o neto dela de 4 anos, a gente convenceu ele que é um nenê, porque ele dizia que era um boneco. Aí ele aceitou que é o nenê da vovó, ele beija a boneca quando vai embora, faz carinho e aprendeu a tratar como nenê mesmo. Para os teus filhos, como é que foi? Porque a Valéria tem 2 filhos já adultos, né? Mas se criaram com a vovó Odila, ela não reconhece eles, ela passa momentos que ela quer ver eles ou pergunta por eles como criança, como se eles fossem crianças, né? Como é que é para eles vivenciar essa experiência? Para o que está aqui conosco, ela já se habituou a vê-lo todo dia, ela só diz como tu cresceu, tudo, mas o outro que não mora aqui, ela não o reconheceu. Algumas vezes que ele veio,
ela reconheceu como alguém que ela gosta, mas ela não aceitou que fosse o neto, o Igor dela, né? O neto dela, que para ela ele é uma criança ainda. Ainda disse, quando eu disse, esse é o teu neto, Igor. Ela, não é, ele é pequeno, esse aí tá muito grande para ser. Ela não chora. É? Fico deitada ali olhando para mim. É? Nem choramingaram. Valéria, tem muita gente que está nos assistindo neste momento que está suspeitando que vai passar pela situação, muitas pessoas que já estão passando, vivenciando essa situação. O que tu diria para essas pessoas como uma, não digo uma orientação, mas como um recado, como um alô especial, tu que vivencia tudo isso no teu dia a dia? Primeira coisa é pensar que um dia a gente pode chegar nesse estado. Vamos todos envelhecer, queiramos que todos, né, durasse bastante, envelhecesse, mas a primeira coisa é se colocar no lugar, né, de tu tá assim, de repente esquecer onde tu tá, quem são as pessoas que te rodeiam, o que tu tá fazendo. Então, se colocar no lugar e pensar, será que eu vou ficar assim? Será que alguém vai ter paciência para cuidar de mim? A gente perde a paciência. No início eu me irritava bastante, eu ficava muito nervosa, mas a gente tem que, primeira coisa, colocar no lugar, procurar os médicos certos, porque tem que ter um tratamento correto para a pessoa viver mais tranquila, ter uma qualidade de vida melhor, buscar ajuda médica para esta qualidade de vida e se dispor a cuidar. Eu já não trabalho, só cuido da minha mãe 24 horas por dia, e tem que ter disponibilidade e muita força de vontade para cuidar. E dar uma melhor qualidade de vida pensando que ela está retrocedendo, está voltando a ser criança. E infelizmente essa doença, ela vai fazendo a pessoa regredir, esquecendo inclusive de como mastigar, de como se alimentar. É muito triste, mas a gente tem que ter força para cuidar. Vai na fé, então. Na fé, na força. E a família. Eu tenho um marido maravilhoso que me ajuda, que aceita, né? E se preocupa muito com a mãe, os netos dela também, a minha irmã, meus irmãos. Então a família é a base e acho que a mãe está bem, como a médica disse, ela está bem porque está bem cuidada e bem com guardiões ao lado dela que cuidam bem dela. A família é o essencial. É a tua missão que está sendo cumprida, né, Valéria? Eu sempre digo, Deus não dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Todo mundo estudando. Tudo estudando? Vem, menino. Agora ela não quer nada. É preciso empatia, se colocar no lugar do outro, paciência, né? Afinal, pais, avós, pessoas que também tiveram as suas vivências, construíram as suas vidas e certamente serviram de base para muitos de nós, né? E é preciso cuidar com toda certeza. E agora, aqui no NT Sul, tem Vida Animal com Edson Salomão. Nesta época do ano, tem chegado muito lá na minha clínica filhotes de coruja. Eu acho que elas estão querendo sair do ninho e caem. E muitas vezes essas aves estão habitando as nossas praças, o próprio arvoredo que tem nas residências. Então, às vezes, muitas foram salvas já da boca de um gato. Os proprietários viram e resolveram prestar socorro e levaram até a clínica. Então, muitas ficam um tempo lá na clínica e depois elas vêm aqui para o zoológico, onde tem toda uma equipe com biólogos, com outro colega meu veterinário também que trabalha no zoológico, e os funcionários que são fundamentais para qualquer tipo de tentativa de salvar uma vida. Se não é só o veterinário, só o biólogo, não vai conseguir. Então é muito importante que tenha a participação dos funcionários do zoológico, e nós temos aqui
em Cachoeira, uma equipe muito boa que trabalha há muitos anos, porque nós somos o segundo zoológico do Rio Grande do Sul. O primeiro, que tem lá perto da capital, de Sapucaia, e o segundo zoológico foi o de Cachoeira, que andou meio parado, mas agora está criando vitalidade graças a todo esse incentivo da comunidade. Mas voltando a falar nessas belíssimas aves, que é o símbolo da inteligência, é o símbolo da filosofia, e é impressionante como tem pessoas que gostam de corujas. Então, tem pessoas que colecionam estátuas, chaveiros, tudo que é relacionado com corujas, e chegam a ter assim milhares de objetos, quadros, de viagens que fazem pelo mundo e vão comprando e fazendo coleção. Então esses bichinhos são muito legais e eles prestam um importante papel na natureza, porque eles se alimentam de insetos também, eles conseguem até capturar roedores, né? Então eles fazem parte assim para o equilíbrio ecológico. Então eles não devem ser mortos só por matar, que muitas pessoas, quando enxergam uma ave, a primeira coisa é puxar um gatilho, ou dar uma pedrada ou machucar. Mas eu notei que graças a esse trabalho das professoras, da imprensa, hoje em dia não se vê mais gurizada com bodoque, como era muito comum no meu tempo. Porque as pessoas estão já mais compromissadas em cuidar da nossa fauna. Tratando-se de filhotes de coruja, é uma espécie bem fácil de criar. Então, a gente tem que, no começo não é tão fácil, e dependendo da idade, mas depois de atingir esse estágio aqui, ó, elas são animais dóceis, são animais que aceitam muito bem o convívio com o homem. Então, nós estamos conseguindo, quem sabe até recuperar para que voltem à natureza. Vocês viram nas imagens que tem uma corujinha menor, aquela é a corujinha caburé, é a menor coruja que existe aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que no Brasil, é uma coruja muito pequena e muito rara. E na nossa cidade ela não é tão rara, porque vários exemplares nós já conseguimos devolver à natureza aqui, graças a esse trabalho assim, dos funcionários da minha clínica, com os funcionários do zoológico e toda essa equipe tentando salvar essas belas aves que são realmente lindas e cativam quem está convivendo com elas. Sempre lembrando que animal silvestre aqui no Brasil é proibido criar em cativeiro. Então, não aconselho ninguém ter esses animais em casa, essas aves, porque pode se incomodar com os órgãos que cuidam dessa parte ambiental aqui no Brasil. Existem criadores conservacionistas, onde que é permitido a comercialização, desde que com autorização do IBAMA, com microchip. Então tem pessoas que podem ter papagaio, arara, tucano, várias aves, até inclusive macacos, desde que tenha a procedência comprovada pelo IBAMA. Só que infelizmente o valor é astronômico. O filhote de macaco prego chega a atingir, às vezes, mais de 60 mil. Mas voltando às corujas, realmente são lindas, né? Então, se alguém encontrar alguma caída, vamos prestar socorro porque elas merecem. E ainda mais algumas participações no NT Sul desta sexta-feira. O Marçal Barreto passando por aqui, o Irani Ferraço, Dona Amália da Silva, obrigado pela participação. O Lucas também enviou fotos para a gente do ano de 1990, fotos da TV Cachoeira, do trabalho que era realizado. E claro, você não pode perder na edição do NT Sul Mais desse fim de semana. Aliás, o NT Sul desta sexta-feira fica por aqui. A gente se encontra no fim de semana, sábado e domingo, às 11 horas da noite, no NT Sul Mais. E na segunda-feira, Darcy Visan está de volta de suas férias e retorna a apresentação do NT Sul. Uma ótima tarde para você. Tchau.